supra de ST. Então, ó, alguns conceitos relevantes, né? Primeiro, o que é ponto J? Então, ponto J é esse joelhozinho aqui que liga o final do QRS com o começo do segmento ST. E o segmento ST é a linha reta, né, que fica entre o final do QRS e o começo da onda T de tatu, né? Então, só lembrando. Normalmente, esse segmento ST ele vai estar na mesma linha de base do elétron. Como é que eu faço para identificar a linha de base, Eduardo? Ó, eu tenho aqui onda P, certo? Aqui. Eu tenho o segmento PR, e aí eu vou pegar o ponto final do segmento PR, que é esse daqui antes de começar o complexo QRS. Vou traçar uma linha passando por esse ponto. E aí veja que o segmento ST normal, ele fica em cima dessa linha, na linha de base do elétron, certo? Beleza. Já nesse caso aqui, a gente pode ver claramente que o segmento ST está acima da linha de base. Então, a gente tem um segmento ST para cima ou suprado, né? Supra ST. E aqui, a gente tem um segmento ST para baixo do QRS, da linha de base, desculpa, que é um segmento ST negativo ou infradesnivelamento do segmento ST, infra-ST, que vai ser o segundo bloco que a gente vai ver, né? Beleza, então eu já sei como identificar um supra-DST, certo? Eu traço a linha de base e vejo se ele está acima ou se está abaixo. Mas como é que eu faço para medir se esse supra tem 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros? É tranquilo. Basicamente eu vou ter que fazer duas linhas. Uma, que é a linha de base que a gente já viu, né? Coloca aqui o ponto final do segmento ST antes de começar o QRS, tranquilo. E a outra vai ser uma linha que passa aqui pelo ponto J, ó. Lembra? A gente tem o ponto J, que é esse joelho aqui, final do QRS, começo do segmento ST, eu vou traçar uma linha e aí eu vou ver a diferença entre uma linha e outra. Aqui, por exemplo, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, ou 6 milímetros. Então, tem um supra ST de 6 milímetros. Então, sempre isso, linha de base e linha passando pelo ponto J. Basicamente isso. É sempre simples de achar o ponto J? Não é. Não é. Eu vou mostrar aqui como o pessoal erra muito. Por exemplo, aqui, nesse elétron, onde é que vocês acham que é o joelho? Onde é que vocês acham que é o ponto J? Olha aí com calma. Então, esse aqui foi um estudo que foi feito, né? E olha que interessante, apenas 29% das pessoas, 29% acertaram. O ponto J aqui, ele é o joelho, é onde muda o ângulo, né? Então, ó, aqui, ó, a gente tinha um QRS, eu sou ruim de desenhar, né? Mas a gente tinha um QRS, vinha subindo aqui, vinha subindo, e de repente ele muda de ângulo. Essa hora aqui que ele muda de ângulo é que é o ponto J, que aqui é o quê? É isso aqui, ó. É onde mudou de ângulo. Mas vejam que apenas 29% dos médicos que responderam essa pesquisa classificaram como certo. Muita gente botou aqui, né? Enfim. Então, mais gente colocou esse ponto 1, que está aqui no meio do segmento ST, do que o ponto verdadeiro. Nesse outro exemplo aqui, onde é que você acha que é o ponto J? Aqui está mais fácil, né? O joelho tá bem claro que é aqui, né? Ainda assim, por mais claro que seja, só 61% das pessoas acertaram. E o pior foi esse, ó. Aqui onde é que você acha que está a mudança de ângulo? Então, ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a hora que estava vindo de um jeito e muda para o outro. Lógico que nesse exemplo que eu estou fazendo tá uma mudança muito brusca, não é tão assim, né? Mas nesse exemplo só 13% das pessoas acertaram. Então, às vezes dá dúvida mesmo onde é que é o ponto J. Mas a regra geral é essa, ó. Aqui estava subindo, tá subindo, tá subindo. Aqui ele dá uma mudada na angulação. Então é aqui que é o ponto crítico, certo? Então tem que ficar ligado aqui nessa parte. Se você não identifica o ponto J corretamente, você vai medir o supra ST errado, ou vai dizer que tem supra onde não tem, vice-versa, né? Aí a história de Sófocles, né, que escreveu lá Édipo Rei, né, que gerou depois a história do complexo de Édipo e tal. Procure e encontrará, pois o que não é procurado permanece para sempre escondido. Se você não sabe o que é ponto J, se você não sabe como é que mede, se você não sabe medir o supra ST, como é que você vai diagnosticar um infarto com supra? Não dá. Então você tem que saber o que você está procurando e como medi-lo. Beleza, mas tudo bem. Até agora eu dei essa visão inicial, mas o título da aula não é por que o infarto gera supra ST? Sim. Então vamos ver agora, né? Então, ó, eletronormal, a gente já cansou de ver isso lá no começo do curso. A maioria das células, né, do miocárdio vão ter esse tipo de potencial de ação, certo? E aí o que é que vai fazer? No final da despolarização, né, que vai ser aqui, entrou um bocado de sódio no interior da célula, um bocado. Então a célula ficou muito positiva e o exterior da célula ficou muito negativo, certo? Ou seja, se a gente fosse ver
a parte, né, extracelular do ventrículo esquerdo como um todo, ele está assim, cheio de carga negativa, negativo, 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 né? Tudo homogêneo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o segmento ST, que é esse daqui, ele equivale à fase 2 do potencial de ação. Esse é um segundo conceito, certo? E aí, na fase 2, você deve lembrar que está saindo potássio da célula, mas está entrando cálcio, de forma que a quantidade de carga positiva que está entrando e a quantidade de carga positiva que está saindo é muito similar. Então, por isso, essa fase 2 do potencial de ação, ela é reta, né? A célula não está se tornando nem mais positiva, nem mais negativa com isso. Isso é o fisiológico, né? Contudo, na hora que tem um infarto, o que acontece? A gente tem uma região do músculo cardíaco, que aqui está representado por essa área roxa, tem uma parte do músculo cardíaco que não está recebendo mais sangue de forma adequada. E aí começa a ter produção de ácido lático, aquelas coisas todas. E isso vai gerar uma mudança do potencial de ação. Olha que interessante. Agora a gente vai ter as células normais, que são essas aqui em vermelho, que vão ter aquele potencial de ação tradicional que a gente conhece. E vai ter a parte isquêmica, que vai ser essa linha tracejada. Veja que o potencial de ação é diferente de uma área para outra. E essa área aqui tracejada, o interior da célula vai ficar menos positivo do que o interior da célula normal. Ou seja, eu vou criar duas regiões diferentes do músculo cardíaco. Uma que é a normal e a outra que é a região isquêmica. Antigamente, se achava que o supra-DST era causado porque eu tinha aqui, ó, essa região aqui roxinha, que estava tendo isquemia abaixo do epicárdio, subepicárdio. Isso aí a gente sabe que não acontece hoje em dia. Por que não acontece? É o exemplo do sanduíche, né? Que a gente vai falar depois em síndrome coronariana e supra. Imagina que eu tô aqui no meio de um carnaval da vida, todo mundo com fome, depois de não sei quantas horas de folia, e você joga um hambúrguer aqui no meio. Quem é que você acha que tem maior chance de pegar comida? O pessoal que tá aqui pertinho. Esse caboclo que tá aqui no canto da tela, daqui que ele chega aqui, meu amigo, já acabou há muito tempo a comida. É isso que acontece no infarto, né? Na hora que uma artéria fecha, e a artéria fica aqui em cima, né? Ela é epicárdica, né? Ela está do lado de fora. Quem é a primeira região que vai sofrer? A região que está mais distante, que é essa daqui, né? Subendocárdica, que está aqui pertinho da cavidade ventricular. Essa subepicárdica aqui embaixo é a última, né? Então, resumindo, não existe um infarto que só pega a região subepicárdica. Esse conceito aí que você vê, às vezes, em alguns livros, ele está ultrapassado, né? O que acontece é isso daqui, ó. Digamos que é só essa região azul aqui que está acometida, certo? O que é que vai acontecer? A gente vai ter o músculo normal, que ao final da despolarização, a parte de fora está toda negativa, né? Porque o interior da célula está positivo, a parte externa está negativa. E a gente tem essa parte aqui do músculo cardíaco que, como o potencial de ação é diferente, o interior da célula nessa região roxa ficou menos positivo. Se o interior ficou menos positivo, o exterior ficou menos negativo, né? Porque o sódio sai de um canto para o outro. Então aqui se forma dois tipos de músculo. Esse músculo aqui normal, que está bem negativo, e esse músculo isquêmico aqui, que está pouco negativo. E aí aquela história da primeira aula lá. Antes era uma piscina, estava tudo negativo igual, então não forma vetor. Agora não, agora a gente tem uma cachoeira, a gente tem uma parte mais negativa e uma parte mais positiva. E a gente sabe que, por definição, na hora que a gente forma um polo negativo e outro mais positivo ou menos negativo, tanto faz, a gente começa a formar vetores. E aí os vetores vão apontar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, em todos os cantos, vão estar apontando ali para a região isquêmica. Na hora que eu tenho vários vetores apontando para o mesmo canto, eu posso fazer um vetorzão que resume tudo, que seria esse daqui. E aí, olha que engraçado, se eu colocar um eletrodo aqui em cima, e a gente tem agora um vetor durante a parte do segmento ST, indo em direção a esse eletrodo, o que é que vai ter? Vai ter uma onda positiva. A onda positiva vai ser o quê? O segmento ST vai ficar para cima, em vez de estar aqui na linha de base. É isso, é por isso que acontece o supra-DST. Essa é a explicação, certo? Então, ó, na vigência de infarto, quando a gente tem supra-DST, isso significa uma coisa, de forma muito clara. A gente está tendo lesão do miócito, morte de miócito. Eu consigo diagnosticar isso pelo eletro, eu não preciso esperar a troponina para dizer que está morrendo o miócito ali. Eu estou vendo ali pelo eletro que isso está acontecendo, certo? E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por quê? Aquela velha história, no infarto com supra, cada 1